A Câmara Municipal de Matão promoveu uma audiência pública para debater o programa Na Minha Casa Tem Pet. O objetivo foi incentivar a adoção dos animais acolhidos no canil municipal. A audiência reuniu mais de 70 pessoas, entre vereadores, representantes da prefeitura, ONGs, protetores de animais e a população interessada na causa. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para aumentar o número de adoções e melhorar a qualidade de vida dos animais que aguardam um novo lar. O vereador Ademir de Souza, propositor do debate, explica sobre o que motivou a realização da audiência pública. A questão do número de animais que nós temos no canil, né? A gente tem hoje cerca de 350 animais lá no canil e a gente está querendo fazer uma discussão e propor, fizemos uma proposta de início na audiência pública para que a gente arrume uma solução. E aí fazer o acolhimento de sugestões. A proposta está falando, por exemplo, de dar isenção de imposto para quem adotar um animal. E a partir de agora, então, a gente vai começar a fazer todas essas discussões para que a gente possa, quem sabe, chegar numa proposta. E essa isenção do IPTU, nesta pré-proposta, como nós podemos utilizar esse termo, essa isenção do IPTU seria de 100%, mas o tutor ele teria que cumprir algumas regras. Exatamente. Nós estamos partindo do pressuposto de que poderia ser isenção de IPTU. Na verdade, a audiência pública ela tem isso como referência, mas ela pode discutir um outro tipo de incentivo, né? Nesta proposta, o tutor que adotar o animal, ele poderia ter uma isenção por 12 meses, ele poderia ter direito de consultas com o médico veterinário para acompanhar, mas obviamente ele tem reciprocidade, ele tem responsabilidades como a adoção responsável do animal. Ele tem que cuidar do animal, ele tem que alimentar o animal, ele tem que manter o animal em condições de se exigir que não tenha maus tratos, que não seja abandonado. Quer dizer, é uma mão de duas duplas, uma mão de duas vias, né? Tem que ter a isenção, mas vai ter a responsabilidade do outro lado. Bom, e como se trata de isenção de impostos, isso não pode partir da Câmara Municipal de Matão, né? Exatamente. Tem uma questão que é da ilegalidade, que é da iniciativa do projeto, né? Havendo a isenção de imposto, o projeto tem que ser encaminhado pelo prefeito municipal. Por isso, a discussão está sendo feita numa audiência pública, para que a gente possa acolher todas essas propostas e, ao final, entregar ao Poder Executivo um projeto que seja factível e que possa ter soluções para a gente resolver o problema principal, qual é? 350 animais que estão acolhidos no canil, que já estão medicados, já estão reabilitados, já foram tratados, por exemplo, do maltrato, mas eles estão lá, isolados, e precisam, para o bem-estar animal, ter um local para conviver, ter uma família, porque a afetividade é bastante importante também para a vida deles. A doutora Estela Trenche, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB de Matão, traz detalhes da proposta sob um ponto de vista jurídico. Primeiramente, eu acho muito importante essa lei, né? Porque é a primeira vez que tem uma lei nesse sentido na Câmara Municipal, uma audiência pública, então eu acho extremamente importante para a causa animal, tá? Juridicamente falando, tem alguns pontos a serem abordados, que eu vou inclusive falar com a Ademir, que eu até coloquei aqui em plenário, né? Quanto à questão do custeio, né? Às vezes, tratamento veterinário, exames, os valores que constam na lei são muito baixos. Por exemplo, hoje um ultrassom, R$170. Lá consta em torno de R$100. Então são alguns ajustes que são necessários para dar esse auxílio à população, né? Outro ponto que foi levantado também, plenário, que é o mais polêmico, é o prazo que está previsto na lei, que são de 12 meses, né? Então, uma isenção aí de 12 meses de IPTU. A gente também, nós somos contra a esse prazo, né? Tendo em vista que o que pode acontecer com esse animal posteriormente, né? O nosso medo, como causa animal, é que esse animal possa ser abandonado, né? Descartado, etc. Apesar que ele vai estar chipado, então vai existir um controle. E esse controle é um outro ponto que nós vamos cobrar também, que é a questão da fiscalização, que tem que ser bem intensa, né, com aumento de fiscais, fazer um estudo social desse tutor que irá adotar esse animal. Então são questões extremamente importantes que eu vou abordar com o Ademir, para que sejam assim, esclarecidas na lei. Tem alguns outros apontamentos que a senhora identificou nesse projeto? Olha, são vários apontamentos, né? A questão também de incluir as ONGs como fiscalizadoras, isso eu não acho muito interessante, até porque as ONGs estão sobrecarregadas, né? Conforme eu já abordei aqui na Câmara, muitas estão até se desfazendo em razão da quantia de casos, estão desgastadas, então eu acredito que
passar esse ônus para a ONG não é interessante. Acredito que a fiscalização deveria ser feita pelos fiscais da prefeitura, né, tendo realização de contratação de mais fiscais, um aumento dessa demanda. E nessa audiência pública, várias ONGs estiveram presentes, dentre elas a ONG Amor Sem Raça. Nós vamos conversar agora com a Sueli, que é uma voluntária da ONG Amor Sem Raça. Sueli, vocês que estão sempre aí na linha de frente também da causa animal, recuperando vários animais também de maus tratos e animais em situação de rua, né? Esse projeto que foi apresentado, né, essa audiência pública, você acha que gerou uma discussão boa para a causa animal? Sim, muito boa. Por quê? Porque até hoje não teve nenhuma. Isso daí é inédito, né, para a gente aqui em Matão. A gente fica feliz porque a gente preza os animaizinhos, porque os que vivem na rua, que a gente pega, consegue doar para a família, tudo bem, consegue, vai ter uma família. Agora tem vários do canil que vão morrer lá. E são todos animais adultos. Porque quem vai lá no canil não vai lá para adotar um animal idoso, meia idade, depois de 7, 8 meses. Eles não querem mais, eles querem um filhotinho. Então eles acabam ficando lá e até morrendo, alguns lá. Então eu acho assim que é muito gratificante a gente ter uma audiência dessa, um debate, uma discussão para chegar, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir ajudar os animais. E hoje as ONGs, na visão da senhora, elas estão sobrecarregadas? Muito, muito, em tudo. Porque, como a Solange disse, né, a castração não pode parar. Não pode parar um mês. Não pode parar um mês de castrar. E sobrecarrega, porque a gente sobrevive de venda de pizzas, de bailes que a gente faz, entre outros eventos. Ações sociais, né? Isso. Mas só que o retorno financeiro é muito pequeno. E não é só animais, porque a ONG foi criada para cuidar de animais de rua. Só que hoje não é tanto animal de rua, são famílias carentes que nos procuram. Uma cirurgia. As cirurgias acabam pesando tudo para nós, ONG. Porque a maioria da cirurgia, quem faz são as ONGs. O canil não faz. Então a procura, e é muito caro, porque às vezes tem que vir profissional de Jaboticabal, tem que vir de Ribeirão Preto, são caros. Algumas pessoas foram contrárias à proposta apresentada inicialmente, como no caso da Fernanda Tamanini, protetora independente do Grupo de Proteção a Animais Anjos de Patas. Nós somos contras porque, na minha opinião, o animal ele tem que ser adotado por pessoas que amam, que tenham compaixão. E esse projeto que o senhor vereador colocou, para nós, na nossa cabeça, é como uma moeda de troca. E não é isso que a gente quer. Por quê? Vai uma pessoa lá, ela vai adotar um animal, é isenta de pagar R$30, R$40 por mês do seu IPTU, que é dividido em 12 meses. Como que essa pessoa vai poder adotar um animal, sendo que um saco de ração do menos ruim, vamos dizer assim, custa R$120, R$140. E dependendo do porte do animal, vai até 2 sacos de ração por mês. Então, como que essa pessoa, se não tem condições, se vai lá para se beneficiar da isenção do IPTU, que não tem condições de pagar esse IPTU da sua própria casa, vai adotar um animal, como vai mantê-lo com veterinário, com ração, com medicamentos, que são tudo mais caros, que a gente sabe disso. E outra, passou o prazo de 12 meses, como propôs o nosso vereador. Esses animais não estão mais isentos, os donos que adotaram não estão mais isentos do IPTU. E aí, essa pessoa não quer mais esse animal, vai tacá-lo na rua, o canil vai receber de volta? Essa é a nossa pergunta. E se receber, não vai ser um custo a mais, porque esses animais, querendo ou não, no canil, eles estão saudáveis, eles têm ração, eles têm alimentação, eles têm abrigo do sol e da chuva. É triste ver eles numa baia? É triste. Todos nós queríamos que eles tinham uma família. Mas e aí? Essa pessoa pega, acabou a isenção, põe esse animal na rua,
E depois, não vai ser mais caro para os cofres do poder público fazer a recuperação desse animal? Então, a gente não é a favor desse projeto. Quantas vezes for ter que vir aqui e falar não, não, não? A audiência pública é um espaço para troca de ideias, defesa de opiniões e busca por soluções, sempre com um único objetivo: ampliar a participação da população e fortalecer o debate democrático. Eu quero que todos os assuntos sejam muito debatidos e não dá para a gente limitar o debate só à Câmara Municipal. A Câmara Municipal muitas vezes ela é condicionada a um debate mais político e ideológico, então eu acho que o importante e as boas propostas, elas não saem por decreto, elas saem pela discussão, elas saem com as melhores propostas e essa melhor proposta ela só se discute quando todas as partes envolvidas dão sugestões, apresentam sugestões e aí você pode ter certeza que a lei vai funcionar. Então eu vou pautar o meu mandato com discussões em vários assuntos, em várias áreas, para que a gente venha aqui com a população. Estou muito feliz com a quantidade de pessoas. Nós tínhamos mais de 75 pessoas participando da audiência. Nós tivemos pessoas que mandaram e-mail para a Câmara Municipal através do e-mail audiências@câmaramatão.sp.gov.br, mandaram sugestões. Vai continuar aberto o e-mail para receber essas sugestões. Essa é a grande questão, é a sociedade participar do debate para que a gente melhore o nosso caminhar, para que a gente melhore as condições dos nossos animais na nossa cidade.